você pode então informar-se. Meus queridos, o pastor Rodrigo vai estar, gostaria de convidá-lo, ele vai estar então ministrando essa aula sobre Israel e a volta de Cristo. O pastor Rodrigo é um dos nossos professores e ele vai estar então ministrando aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos e vamos receber o pastor Rodrigo com uma salva de palmas em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. É uma honra e uma responsabilidade dar essa aula aqui, trazer a palavra de um Deus vivo, um Deus que caminha no nosso meio. Eu quero iniciar abrindo as Escrituras, pedir que você abra as Escrituras em João 14:1. O Evangelho de João, porque o tema é um tema escatológico, e você deve estudar a Bíblia no contexto espiritual, geográfico, escatológico, arqueológico, histórico, para que você tenha um entendimento completo das Escrituras. Por isso o seminário é muito importante. Em João 14:1, Jesus reúne os seus discípulos e diz que vai partir. Mas ele diz também que vai voltar. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, pois estou indo preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Amém? Fala para o irmão, ele vai voltar. Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança, que ele vai voltar. Agora você pode perguntar o que um país menor do que o estado de Sergipe tem a ver com isso tudo. O que um povo de praticamente 13 milhões de pessoas no mundo inteiro tem a ver com isso. Qual é a importância de Israel? Não somente na volta de Jesus, mas para que se cumpra todas as profecias bíblicas. A profecia mais importante cumprida naquele lugar foi o nascimento de Cristo. Um dia Deus chamou um homem chamado Abraão e disse: sai do meio da tua parentela. Gênesis 12, 1, 2 e 3. E vai para a terra que eu te mostrarei. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão morreu, está sepultado, mas a semente dele vive. Você sabe quem é a semente de Abraão? Jesus Cristo, o descendente de Abraão. E nessa noite você pode perguntar: o que eu tenho com Abraão? Você tem tudo com Abraão. Porque se você não tiver uma ligação com esse homem, nem de Cristo você é. Abre comigo Gálatas 3, 29. Gálatas 3, 29, diz o seguinte: e se sois de Cristo, sois também descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Pergunta o irmão aí, você é descendente de Abraão ou não? Hein? Você é de Cristo? Quem é de Cristo aqui? Aqui não. Você é de Cristo? Então você é um descendente deste homem. Deus escolheu este homem para que da descendência dele viesse o Messias. E a Bíblia, ela continua. De Abraão vem Isaac, vem Jacó, vem as 12 tribos de Israel. De uma dessas tribos, Deus abençoa um deles, chamado Judá. Em Gênesis 49, 8, abra a sua Bíblia. Está escrito. Não está dando para colocar a Bíblia na tela não, né? Gênesis 48. 49, 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti.
Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-te e deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Essa profecia, quando Jacó põe a mão na cabeça do seu filho, ele determina, através de Deus, de qual tribo viria o Messias. Todos aqui conhecem Jesus como o leão da tribo de Judá. Se você não sabia porque ele era chamado, agora você está sabendo. Porque foi profetizado lá atrás que um descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, um das 12 tribos de Israel, de Judá, viria governar o mundo, e a ele obedecerão todos os povos. Todos esses homens morreram. Mas o leão da tribo de Judá, ele vive. Dá glória a Deus. De Judá começa assim uma descendência. E eu vou adiantar, porque eu quero chegar até o nascimento de Jesus, para que você entenda a importância de Israel. Judá vai dar origem a um homem muito conhecido, Davi. Quem já ouviu falar de Davi? O nome significa amado. E se você nunca viu Deus jurar, você vai ver agora. Abre comigo o Salmo 132, 11. Salmo 132, 11. O Senhor, fala para o irmão, jurou a Davi, com firme juramento, e dele não se apartará. Se os teus filhos obedecerem a minha palavra, eles reinarão para sempre no trono de Jerusalém. Obrigatoriamente, então, foi profetizado que o Messias tem que ser um descendente de quem? De Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, fala agora, de Davi. Meu irmão, é muito importante conhecer as Escrituras. Eu estou falando de vários livros da Bíblia. É impossível alguém escrever esse livro. A palavra Bíblia é biblos, biblioteca, 66 livros que não se contradizem. E aqui agora ele diz que um descendente desse homem vai sentar no trono de Jerusalém para sempre. Quem lembra do cego? Como que ele chamava Jesus? Quem lembra? Jesus, filho de Davi. De Davi vem mais descendência. E dessa descendência a Bíblia também profetiza o lugar do nascimento dele. A Bíblia diz aonde ele vai nascer, na cidade de Belém. Se você não sabe o que significa o nome Belém, Beit-Lehem, casa do pão, ou padaria. Você pode achar que não tem nada a ver, mas a Bíblia não existe nada que não tem nada a ver, até o nome de uma cidade é importante. O pão da vida nasce na cidade chamada, fala, Casa do Pão. Todas as ovelhas que eram criadas por sacrifício, se você lembra bem, Davi era pastor de ovelhas. As ovelhas criadas por sacrifício eram criadas em Belém. O Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, nasceu aonde eram criadas ovelhas por sacrifício. Meu irmão, quantos profetas antes dele nascer profetizaram? Isaías 53 profetizou que ele seria moído, humilhado, que ele morreria e ele veria o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Sabe quem que é esse fruto? Dá uma olhada para o irmão, fala, é você, tá? Ele morreu por você. Jesus não morreu por carro, por casa. Jesus morreu para salvar tu e a tua casa. E esse Jesus, que há 2000 anos foi crucificado, ele se faz presente aqui, através do Espírito Santo. Aonde estiverem dois ou mais reunidos, ele está.
o acontecimento mais importante da humanidade acontece num paísico menor do que Sergipe. Ali Jesus nasceu, ali ele cresceu, ali ele executou o seu ministério, ali ele morreu, ali ele ressuscitou. E o que você vai ver hoje? Que para lá ele volta. Misericórdia, eu não sabia disso. Tem isso na Bíblia? Tem. Não só para onde ele volta, mas para o lugar onde ele vai colocar a planta dos seus pés. É interessante, por isso que o pastor Elianos falou, e eu reatifico, você deve fazer seminário. Você deve conhecer as Escrituras, porque o meu povo, ele é destruído completamente por falta do conhecimento. Então, meu irmão, invista em você. O maior investimento em você chama a palavra de Deus, Bíblia, o estudo das Escrituras, porque tudo isso vai passar. Igual os impérios passaram, igual os presidentes passam, os governantes passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece, fala eternamente. O que você está vendo ali, ó? Quando eu digo que a Escritura tem que ser estudada no sentido geográfico, histórico, arqueológico, escatológico e espiritual. O que você está vendo ali é arqueologia. Muitos dizem que Davi nunca existiu, que Davi é uma história contada. Mas essa pedra, ela tem 900 anos. Na época do qual um rei chamado Davi governou em Israel. O que você está vendo ali do lado, nessa pedra chamada Pedra do Rei, que está em Israel, o hebraico lê-se da direita para a esquerda, é Casa de Davi. Beit Davi. Comprovando a existência de um rei, chamado como? Outra coisa que você aprende no nome de Davi, aquilo ali chama-se Paleo hebraico. É o hebraico antigo. Você está vendo ali que são 3 letras, porque o hebraico não tem vogal. Aquele triângulo primeiro corresponde à letra D do nosso alfabeto. Dalet. Aquele parecendo um Y, a letra V, Vav. Dalet, Vav, Dalet. Muitos conhecem a estrela de Davi, que você viu na bandeira. Quem conhece aqui? A estrela de Davi não é nada mais do que a primeira letra do nome dele, fala D para cima e um D para baixo. Amém? O D para cima e o D para baixo é o brasão desse homem chamado Davi. Agora, onde foi encontrado isso? Fala, Israel. Aonde você cavaca, lá você encontra Bíblia. É lá a história de Jesus. É lá que aconteceram os acontecimentos que estão acontecendo, você vai ver nessa noite, e que vai se cumprir. Que vão se cumprir todas as profecias bíblicas que ainda não se cumpriram. Interessante. Por favor, passe o slide para mim. O que você está vendo também é um osso que foi encontrado em Israel. Muitas pessoas pensam que a crucificação era por cima do pé, mas é feita de lado. Olha o tamanho daquele prego, que você está vendo ali é uma maquete, mas que você está vendo embaixo é o tornozelo de um homem que foi crucificado. Lógico que não é Jesus, fala para o irmão, ele ressuscitou. Fala para o irmão, ele ressuscitou. Mas esse aí dançou. Quando eu vejo esse prego, eu vejo como era feito o castigo romano da crucificação. As pernas eram fincadas de lado. Sentava a pessoa num banquinho, sabe para quê? Para ele durar mais. Para morrer lentamente. A estaca podia ser assim ou assim. O prego não era na mão, é aqui, porque se for na mão rasga. E a pessoa podia ficar ali 1, 2, 3 dias se debatendo, equilibrando, e depois de debater bastante, ela morria asfixiada no peso do seu próprio corpo. Não tem morte mais cruel do que cruz.
Quando eu olho isso, eu lembro do preço pago pela minha vida e pela sua vida. Um preço, fala, muito caro. Agora, se eu não tenho essa visão, que foi trazida daquele lugar de Israel, eu não posso, às vezes, não entender a parte do sofrimento. Clica aí para mim, por favor, o próximo. Agora, será que Deus escolheu algum lugar? Quando eu falo Deus, meu irmão, eu estou falando, será que Jesus Cristo escolheu algum lugar para que quando Ele voltar, Ele ficar? Muitas pessoas, eu não vou aqui discutir milênio, uns creem de uma forma, outros de outra, mas a Bíblia diz que Ele vai voltar para reinar 1000 anos. Isso é chamado, fala, milênio. E é interessante quando eu vejo as Escrituras, a escolha de Deus pelo lugar. A primeira coisa que você tem que saber, Deus, Ele é o dono da terra. Fala, Ele é o dono de tudo. Abre comigo Isaías 66:1. Está dando para colocar? Isaías 66:1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Vamos ver qual é o lugar de descanso dele. Salmo 132, 13 e 14. Diz assim: o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a para a sua morada. Este é o lugar do meu repouso para sempre. Lugar do meu repouso, fala, para sempre, pois assim eu desejo. Pode ter alguma mudança nas versões da Bíblia, a minha revista é atualizada, ali está NVI, mas essa é a vontade dele, morar num lugar chamado Sião. Se você não sabe aonde é Sião, Sião fica em Jerusalém, do lado de Jerusalém temos o Monte Sião, temos o Monte do Templo, chamado de Monte Moriá, e temos do outro lado o Monte das Oliveiras. Muitos dizem que Sião representa a cadeia de montanhas, não simplesmente um monte. Mas Deus tem algo com esse lugar, sim ou não? Sim ou não? Tem algo ali naquele lugar muito importante para a igreja, para você e para mim. Muitas pessoas ficam olhando lua de sangue, ficam olhando os acontecimentos do mundo. E eu quero dizer nessa noite, se você quiser saber a volta de Cristo, você tem que olhar para 2 lugares. Para Israel e para o céu. A Bíblia diz que Ele virá sobre as nuvens. A Bíblia diz que as estrelas, o sol, a lua, foram feitos para sinais, para épocas, para dias e para anos. Abre aí Gênesis capítulo 1, verso 14. Gênesis 1, 14. Diz o seguinte: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para, fala, sinais. Qual foi o sinal do nascimento dele? Fala, a estrela. E se eu te perguntar onde está a estrela na Bíblia, vamos ver, eu te faço um desafio agora. Será que essa estrela está na Bíblia ou não? Ou será que isso é uma invenção lá do Novo Testamento? Tudo que está escrito no Novo Testamento, tirando a história de Jesus e os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, já foram escritos no Antigo Testamento. Pois um feiticeiro chamado Balaão, se você conhece Bíblia, você já ouviu falar dele. Quando Deus, o Espírito de Deus vem sobre ele, ele profetiza. No livro de Números, capítulo 24, verso 17. Que uma estrela, fala, estrela. Olha lá. Uma estrela surgirá da onde? Jacó é quem? Fala, Israel. Um cetro
Você sabe quem usa o cetro? Fala, rei se levantará. A estrela que você já leu 1000 vezes, ela está onde? Fala, livro de Números. O seminário, meu irmão, vai abrir muito a sua mente. É muito importante você fazer. Se eu pudesse, eu obrigaria todos os membros da igreja a fazer seminário. Assim, não tem como obrigar, mas eu insistiria. Porque hoje há muitas doutrinas loucas, há muitos falsos profetas, há muitos espíritos enganadores pelo mundo afora. E a única coisa que vai te proteger, fala aqui, Jesus Cristo deu a palavra para ser uma barreira de proteção para você. Quem conhece Bíblia fala, não é enganado. Não é o quê? Enganado. Passa o slide para mim, por favor. Então, quando eu vejo isso aí, é Jerusalém hoje, eu vejo algumas questões importantes sobre a volta de Jesus. A primeira coisa que, se você não sabe, ele veio primeiro, fala, para Israel. Sim? Mas eles não o... Será porque eles são malvados? Será porque eles não gostam de Jesus? Será porque eles odiavam o Messias? Todo o povo judeu odiava ele? Não. Jesus tinha problema com o fariseu, com o saduceu, com o herodiano. Mas a dona Maria, que estava fazendo comida lá dentro de casa, quando ele foi crucificado, ela não tem nada com isso, tem? Como que eu posso julgar a culpa da morte de Jesus sobre o povo de Israel daquela época? Se você não sabe, em Isaías 53:5, diz quem matou Jesus. E esses que mataram Jesus estão aqui dentro. Lá diz que ele foi moído pelo meu e pelo seu, fala, pecado. E se aquele povo não falasse crucifica, todos aqui, sem exceção, iriam para o inferno. Qualquer um que tentasse proibir Jesus ou fechar o caminho para que ele não fosse crucificado. Essa pessoa, vamos ver como é que ele ia chamar essa pessoa. Falar, não, ele vai chamar essa pessoa de meu amigo, meu querido, você me livrou da morte. Ele nasceu com um projeto. Fala para o irmão, morrer por você, porque é pela morte dele que você é salvo. Vamos ver um homem muito chegado dele, que falou algo com ele, que não queria que ele morresse, que impedia ele de ser crucificado. Abra comigo Mateus, capítulo 16. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 16, verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, conhece Pedro ou não? Era íntimo dele ou não? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Pedro, você é meu amigo, está escrito aí? Fala, arreda, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Então, meu irmão, o que Israel tem a ver com a volta dele? O que a igreja tem a ver com a volta dele? No lugar que ele nasceu, que ele cresceu, que ele executou o seu ministério, que ele morreu, que ele ressuscitou, e daqui a pouco você vai ver para onde ele vai voltar. O povo judeu foi um instrumento para cumprir uma profecia de Isaías 53. Se você não sabe, quem cegou o entendimento deles foi o próprio Deus. Abre aí Romanos 11:8. Porque se Deus não cegasse eles, não tinha Messias para nós não, tá? Eles iam pegar para eles e ponto final.
Deus então cega eles para que você possa ser, fala, salvo. Romanos 11:8, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Você sabe o que está acontecendo agora em Israel? Infelizmente não está acontecendo mais rápido, porque eu e você esquecemos de cumprir uma ordem de Deus. Deus ordena para que nós estejamos orando por um lugar na terra. Você tem que orar por todas as nações, mas um lugar é ordem. O Salmo 122:6 diz: orai pela paz de... Você tem feito isso? Sejam prósperos aqueles que te amam. Por quê? Porque o dia que a escama cair dos olhos deles, o dia que o anticristo apertar o cerco em cima deles, o dia que as nações, os Estados Unidos, a proteção de Israel sair, ele vai clamar algo. Aquela nação vai falar, Baruch Rabá, Bishem Adonai. Bendito é o que vem. Fala em nome do Senhor. Quando aquele povo clamar, algo vai acontecer. Porque Jesus, ele falou Jerusalém, Jerusalém. Para onde que ele está falando? Não me vereis de novo. Ou seja, vai ver mais uma, até dizeres, bendito é o que vem em nome do Senhor. Deus conta com a igreja como intercessora pela nação de Israel. Deus conta com você para que os judeus tenham as escamas tiradas dos olhos, porque a volta de Jesus está ligada diretamente neles. Vamos então continuar, olha lá, Mateus 23:37-39 é o que eu acabei de falar com você. Não me vereis de novo até falares, bendito é o que vem em nome do... Continua, por favor. Israel, então, é o que, meu irmão? Você já ouviu falar Israel, relógio de Deus? Quem já ouviu esse termo aqui? Por quê? Por que Israel é o relógio de Deus? Nós, como brasileiro, nós temos um privilégio muito grande com Deus. Porque foi através de um brasileiro que foi dado o pontapé para a volta de Jesus. Dá glória a Deus. Foi um brasileiro que trabalhava na ONU que deu pontapé inicial para que a profecia bíblica, as profecias bíblicas começassem a se cumprir na terra. Ele está ali, ó. O nome é Oswaldo Aranha. Esse homem presidia uma assembleia da ONU. Depois do Holocausto, quando Satanás tentou exterminar o povo judeu, e ele queria exterminar o povo judeu para que Jesus não voltasse. Tudo que o diabo faz contra você, contra Israel, fala, o tiro dá no pé. Da onde? Desde Gênesis, o tiro dá no pé. Ele pegou, o diabo usa uma mulher, presta atenção, para tentar destruir o projeto de Deus, que é família. E aquela mulher cai e dá para o seu marido, e ele também cai. O diabo usa a mulher. Sabe quem Deus usa para destruir o diabo? Fala, a mulher. A arma que ele tentou, Deus agora dá um tiro nele. Porque a primeira profecia da vinda de Jesus, do Messias, de um Salvador, está em Gênesis 3,15. Quando diz que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E a semente da mulher, ela está aqui hoje. Chama-se Jesus. No Holocausto, ele tenta exterminar os judeus. Sabe o que ele conseguiu? Dar o Estado de novo para os judeus. Depois do Holocausto, o mundo fica tão com paixão do povo de Israel, que resolvem dar uma terra para eles. Você pode falar, pastor, isso não tem nada, isso é pura história, será? E esse homem brasileiro é mestre em catimbas, misericórdia. Catimba é com brasileiro mesmo, no futebol, em tudo. E até ali é catimba. O que ele fez? Ele olhou assim, para votar para o Estado de Israel, e ele viu que não tinha pessoas suficientes para ser firmado o Estado de Israel para o povo judeu.
ele deu uma catimbada. No outro dia, ele deu uma olhada para ver se tinha quórum. Passou para o outro dia. Quando ele viu que também não tinha quórum, dá mais uma catimbada. E no terceiro dia, quando ele viu que tinha pessoas suficientes para aprovar a formação do Estado de Israel, ele põe em votação. E é formado novamente, fala, o Estado de Israel. Sabe quantos anos os judeus ficaram sem pátria? Desde o ano 132, Jesus profetizou que Jerusalém seria destruída, que não ficaria pedra sobre pedra e eles seriam espalhados pelo mundo. 1810 anos. A partir do ano 138, o general Tito encerra o assunto em Jerusalém. E agora, meu irmão, um brasileiro é usado para devolver o Estado. E o que acontece? O relógio começa a correr. Por quê? Porque uma outra profecia bíblica, que está se cumprindo ainda hoje, ela começou a acontecer em 1948. Abre Ezequiel capítulo 37, verso 21. Quando eu estudo a Bíblia dessa maneira, eu tenho muito temor. Porque quando eu leio esse livro, eu vejo que é um livro maravilhoso. Um livro, meu irmão, que é a palavra de Deus para nós. Um livro que é espírito e é vida para nós. E aqui está escrito: diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram espalhados, e os congregarei de todas as partes. Fala, e os levarei para a sua própria. 1948, essa profecia começa a se cumprir. E hoje, judeus do mundo inteiro estão voltando para Jerusalém, para a sua própria, fala, terra. Sabe quem deu aquela terra para eles? Deus deu. Você sabe quem pode tomar deles? Só Deus. Deus deu aquela terra para sempre para eles. E agora essa profecia começa a se cumprir debaixo do nariz da igreja. E muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso umbigo, o nosso nariz, com coisas materiais. Mas esse lugar que está aí do seu lado é para você e para a sua família. Dá glória a Deus que é. Deus te levanta nesse mundo para ser bênção, para ser sacerdócio real, para ser povo santo. Te dá o Espírito Santo e te dá poder para fazer obras maiores do que Ele. A igreja não foi feita, meu irmão, para ficar adormecida no colo do capeta. A igreja foi feita para vencer o mundo, vencer o diabo. O poder de Deus só anda num lugar. Você sabe onde ele anda? Na igreja. Somente a igreja tem autoridade para ligar e para desligar. Somente na igreja, onde estiverem 2 ou mais reunidos, haverá manifestação do poder de Deus. Tudo que ligares será ligado e tudo que desligares será desligado. Quando o diabo destrói as famílias, ele destrói a igreja que é constituída, fala, de famílias. E se você está aqui hoje, fique sabendo de uma coisa: não há impossíveis para Deus. Ele restaura famílias, Ele cura enfermos, e Ele faz o maior milagre na vida de uma pessoa, que é a salvação. Você está vendo ali, ó, era o Estado de Israel em 1948, o verde ali, ó. Foi aquela terra que a ONU deu para ele. O que você está vendo ali do lado é na Guerra dos 6 Dias, como que Israel ampliou o seu território. E o que você está vendo agora, do lado do último ali, 2009, é como está o Estado de Israel, fala hoje. Quem viu que o Trump declarou Jerusalém como capital de Israel? Quem viu isso? Isso é algo muito importante. Porque Jerusalém volta a ser a capital de quem? Israel. Fala para o irmão, o relógio está, ó. Você está preparado? Sua malinha está pronta?
Pastor, não sei não. Então você já tomou bomba. A fé é a certeza. Você tem que estar aqui hoje, com certeza, para onde você vai. Amém? Então, continue aí, por favor. Então, meu irmão, o que você está vendo ali do lado esquerdo são as 12 tribos. Quando Josué toma posse da terra, é formada ali as 12 tribos. Do lado de cá é como estava a situação em 2009. Para Jesus voltar, as 12 tribos têm que ser restauradas. Você fala, pastor, então vai demorar. Vai demorar? Será? Em 1966, Israel entrou em guerra. Ele não. 100 milhões de árabes, 100 milhões, contra 7 milhões de judeus. É uma proporção bem grande, sim ou não? Pois Israel venceu a guerra em 6 dias. Triplicou o tamanho das suas terras. E a ONU obrigou ele a devolver. Se você conhece a Bíblia, Deus não precisa de muitas pessoas para vencer inimigo. Não é o povo árabe que é inimigo de Israel. É o Islã que é inimigo de Israel. Não tem só pessoas do Islã no mundo árabe. A Indonésia é um país islâmico. A África tem muitos países islâmicos que são inimigos de Israel, e não somente de Israel, mas do Deus de Israel. Por que o povo judeu até hoje não foi exterminado? Será que tem uma vara de condão em cima deles? Tem não. Tem a mão de um Deus que não pode mentir. Um Deus poderoso, que disse que se Israel fosse tirado do mapa, presta atenção, para Israel ser tirado do mapa, só se o sol parar de nascer, se as leis fixas acabarem, aí Israel deixará de ser uma nação. Sabe que dia que isso vai acontecer? Fala, nunca. É o mesmo Deus que você serve. Se ele falhar com Israel, ele vai falhar com você. E só tem uma coisa que o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não pode fazer. Uma coisa ele não pode fazer. Então, uma coisa que Deus pode tudo? Não, uma coisa ele não pode. Tito capítulo 1, verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode fala mentir. Ele não mente, ele é o quê? A verdade. Ele prometeu que vai voltar para levar eu e você crê nisso? Então, Isaías capítulo 43, meu irmão. Abre comigo versos 6 e 7, vamos ver. Por que Deus faz isso com aquele povo? Dá uma vitória sobre 100 milhões de pessoas. Se você não sabe, as maiores invenções da humanidade vêm dos judeus. Os homens mais ricos do mundo são judeus. Os inventos mais importantes da história humana veio de Israel. Abre aí Isaías 43, 6. Olha o que Deus diz. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazeis meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, e que me formei e fiz. Então aqui Deus dá uma ordem para que o povo seja o quê? Trazido. Isso aconteceu, eu vou repetir, a partir de 1948 está acontecendo. Volta lá no slide, por favor, o mesmo. Então, Isaías, verso 10, vamos ver o que Deus diz para eles. Vós sois minhas testemunhas, são o que dele? Diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que sabais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O povo de Israel é uma prova viva da existência do Deus que você crê. Amém? Ó, são testemunhas. Testemunhas do Deus. E você? Sabe qual que é o seu chamado? Pastor, não sei não. O meu chamado é ir para a igreja. Você não vai para a igreja, você é a igreja. Você vem na congregação. Qual é o seu chamado? Ser luz na terra. Sal da terra e luz no mundo.
Abre aí, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vamos ver o seu chamado. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a luz. Vós que antes não erais povo, fala, agora sois povo de Deus. Sabe qual que é o chamado de Israel? Bem antes do seu. Abre aí Êxodo 19, 5. Está dando tempo aí? Tá, né? Está tranquilo, né? Como vocês já leram Bíblia mais de umas 3 vezes, fala assim, tome posse pela fé. Fala aí. Você não está tendo dificuldade, né? Glória a Deus. Olha lá. Agora, pois, se é Deus falando com o povo de Israel, no pé do monte. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, particular, de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o outro versículo. Vós me sereis nação santa, reino de quê? Sacerdotal e nação santa. Deus tem um papel com Israel e tem um papel com a igreja. Interessante que ele passou a maior responsabilidade, fala, para você. Lá no deserto, Deus colocava o Espírito em quem queria. Rei, sacerdote, profeta, levita. Mas hoje, aqui agora, está sendo derramado abundantemente do Espírito Santo de Deus. Há uma fonte aberta nesse lugar aqui agora. De quem você acha que Deus vai cobrar mais? Israel ou a igreja? De quem tem o Espírito guiando ou de quem é guiado somente pela palavra? Eu quero que você entenda a sua responsabilidade. Porque Deus não te levantou para ser um derrotado, frustrado, detonado. Deus não te levantou para levar o seu casamento para o cartório, mas levar para o joelho. Porque a vitória, meu irmão, é conquistada no joelho, não na força do braço. Então, nessa noite, tome posse de quem você é. Você é nação santa, fala santo. Sacerdócio real. Você é filho de Deus. Amém? Continua, por favor. Se você não sabe, para que Jesus volte, é necessário acontecer algo que já está acontecendo também. Chama-se a construção de um terceiro templo em Jerusalém. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Então, por que o terceiro templo? Porque alguém vai sentar nesse templo. E o primeiro que vai assentar aí não é Jesus. Mas é necessário que ele seja construído para que a volta de Jesus venha acontecer de acordo com o apóstolo Paulo, nós vamos ler. Você está vendo ali no jornal, ó, os judeus já têm tudo pronto para construir um terceiro templo. Aonde é falado desse terceiro templo, em Ezequiel fala-se de um templo que seria construído. E os judeus têm dinheiro para isso, têm poder financeiro para isso, já construíram as roupas sacerdotais, todos os instrumentos do templo. Só está faltando a mesquita, as 2 mesquitas que estão ali em cima, voar. E você pode saber que para aquilo ser destruído, vai haver uma guerra violenta. Então você pode esperar guerra em Israel, guerra. Porque o diabo vai tentar de tudo para atrasar a volta de quem? Então ali, ó, Mateus 24, 15. Vamos ver uma profecia que Jesus disse sobre esse lugar, o templo. Mateus 24, 15. Quando virdes, pois, o abominável da desolação, como profetizou Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Você sabe o que ele está falando? Sabe quem é o abominável da desolação? Você sabia que Daniel profetizou sobre o anticristo?
As características deste homem são muito parecidas com de um rei Seleucida, um rei que prejudicou muito a Israel depois da morte de Alexandre o Grande. Eu falei que você tem que conhecer de história, de geografia, de arqueologia, da parte espiritual e da parte escatológica. Sabe onde você vai aprender isso? Fala para o irmão, no seminário. Pode falar para ele. Seminário. É lá que você vai aprender isso. Aprender aonde? Quem profetizou sobre o anticristo primeiro? Fala, Daniel. Quando Alexandre o Grande morre, 4 imperadores assumem o reino. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco dividem o império entre eles. De Seleuco vem um homem maligno chamado Antíoco Epífanes IV. Esse homem entra dentro do templo que os judeus haviam reconstruído. Lá no templo, meu irmão, depois do exílio da Babilônia, eles reconstroem, do exílio medo-persa, eles reconstroem o templo. E quando Alexandre o Grande domina o império medo-persa e morre, os generais dele assumem, esse homem entra dentro do templo, pega um porco e sacrifica no altar. E fala, eu sou Deus. Põe uma imagem de Júpiter, porque ele se declarava filho de Júpiter. Ele profana o templo, persegue o povo judeu, mata um monte de gente. E para variar, Deus executa um milagre e põe ele para correr. Amém? Deus usa um bando de camponeses para destruir o imperador. Isso é história. Isso é história de Israel. Pastor, isso está na Bíblia? Não, porque é um período na Bíblia de 400 anos que estão faltando aqui. Entre Zacarias e Mateus, há uma lacuna. Essa lacuna é a história de Israel. Isso faz parte da história. Por que eu estou contando isso? Porque o anticristo vai entrar dentro do terceiro templo, vai falar que é Deus, e vai perseguir a igreja e Israel. Misericórdia, pastor, eu já voei. Tomara que você tenha voado e eu esteja errado mesmo. Torço para isso. Mas o apóstolo Paulo diz diferente disso. Passei, por favor, o próximo. Ali o que você está vendo é o templo embaixo, do jeito que é hoje ali, o monte do templo, e você está lá vendo em cima, o novo que vai vir por cima, está vendo lá ou não? Aquele que está em cima é que vai ser construído no que está de baixo. E brevemente isso vai acontecer. Pastor, quem falou que isso tem que acontecer? É interessante que a igreja lá da época de Paulo pregou, Paulo abriu igrejas. E uma dessas igrejas, eles perguntaram para Paulo, sabe o quê? Paulo, Jesus está voltando? Agora? Por que eles perguntaram se Jesus estava voltando agora? Porque Nero, imperador romano, estava colocando fogo em cristão, colocando leão para comer cristão. Eles falaram, esse cara deve ser um anticristo. Na realidade, o anticristo tem alguma coisa de Nero, mas é pior do que ele. Sabe qual que é a característica que ele tem do Nero? Ele é homossexual. Misericórdia, tem isso na Bíblia? Tem. Se a sua Bíblia é uma revista atualizada, essa que vai ser posta ali não dá, está falando errado. Revista atualizada, Daniel 11:37, diz o seguinte, não terá respeito aos deuses dos seus pais, e nem ao desejo de mulher. Quem não tem desejo por mulher é o quê? Você sabe que todo pai de santo da macumba, a maioria é homossexual? E por que eles são homossexuais? Porque incorporam mais e mais demônios. São alianças que eles fazem com homens. Alianças aos olhos de Deus abomináveis. Quero falar que eu não estou falando do homossexual. Deus ama ele e quer converter ele. Amém? O que eu estou falando é do homossexualismo. Porque o homossexual, você tem que ganhar ele para Jesus. Amém? E Deus morreu por ele, sim ou não? Então, quem tem a revista atualizada, fala que o homem é homossexual. Você sabe como é que Nero era? A história dele? Nero matou a sua mãe. Fala misericórdia. Matou a sua primeira esposa, Popeia.
casou com outra, matou também. E diz que depois ele gostava da primeira, Popéia, ele viu um homem parecido com ela, mandou castrar ele e passou a ser a mulher dele. O anticristo tem algo desse cara, fala misericórdia. Fala, meu irmão, fala para o irmão aí, fica com a sua mala pronta, fala com ele, uma prontinha. O que é mala pronta? Você já entregou sua vida para Jesus? Você está num caminho estreito e apertadinho, fora do mundo, ou não? Pastor, eu estou no carnaval e na novela, misericórdia em você, misericórdia. O seu chamado é ser santo. Deus não te proíbe de nada, mas nem tudo te convém, amém? Não te convém. Então, meu irmão, a sua mala tem que estar pronta, você não pode ter ódio no coração, amargura. Eu gosto muito de pregar em enterro. Misericórdia, pastor. Enterro é bom. Porque ali você está vendo o fim de todo mundo, sim ou não? Aí está todo mundo quebrantado. Aí, normalmente tem uns assim, vão rezar o Pai Nosso. Já viu isso ou não? Eu falo, vão. Agora eu vou rezar ele até o fim. Você já leu o fim dele? Mateus 6,14. Se perdoares aos homens as vossas ofensas, vosso Pai também perdoará as suas. Mas se não perdoar, fala, não sereis perdoados. Mala pronta, não pode ter no coração o quê? Fala, falta de perdão. Hoje na igreja tem muita gente com isso. Se você é uma dessas pessoas, saiba que Jesus está aqui para te libertar. Amém? Ele está aqui para te ajudar a você vencer, a você ficar livre dessa algema que te prende quando você odeia ou tem raiva, você está amarrado na outra pessoa, alimentando capeta. Ó. Capeta alimenta de ódio, de amargura. Você sabe o que é comida de capeta? Eu aprendi, não foi no seminário, mas eu aprendi. Capeta come o quê, pastor? Fala, pó. Come o quê? Pó. E sabe quem é pó? Fala, você. Capeta come a sua carnalidade, o seu ódio, a sua maldade, o pó. E quando muitas pessoas estão com um demônio gordão dentro de casa, lá, o bicho está. Sabe como é que você corta ele? Perdoa, abençoa. Meu irmão, não pague mal por mal. Seja uma pessoa misericordiosa, bondosa. E o capeta vai, ó. Pastor, já mandei Deus tirar. Tem crente que manda em Deus, hein? Fala, misericórdia. Eu mandei Deus tirar. Primeiro, você não manda em Deus. Segundo, que Ele não vai tirar, porque Ele te deu a força para você tirar. Tá bom? Amém? Ele está no trono dele lá e falou, já capacitei você a vencer o maligno. Esse homem aí, ó, a arqueologia é Antíoco Epífanes, é o abominável da desolação. O que você está vendo ali embaixo é uma moeda dele. Uma moeda do homem que Jesus falou que o anticristo é semelhante a ele, não fisicamente, mas na maldade. Esse homem era um mestre de intrigas. E se você não sabe, o anticristo ele vai surgir de 10 nações. Ele é um homem de aliança do mal. 10 nações vão eleger um homem. 3 dessas nações vão cair. E esse eleito, que Daniel chama de chifre pequeno, que tem olhos e boca, é o abominável da desolação. Aí você fala, pastor, mas clica aí, por favor. O que tem a ver o templo com aquilo? Antes de falar desse slide, o que tem a ver o templo com o abominável da desolação e o arrebatamento da igreja? Abre aí 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Na igreja em Tessalônica, o povo perguntou ao Paulo, Paulo, nós estamos passando aqui luta direto, Paulo. Será que Jesus não está voltando não, Paulo? Será que Jesus não está voltando não, Paulo? 2 Tessalonicenses, e ele vai falar o que é necessário para Jesus voltar. 2 Tessalonicenses 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele nos ares, exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que eles estavam perguntando? Jesus está voltando, Paulo? E ele agora vai falar o que é necessário acontecer para que ele volte.
Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Sabe o que é apostasia? Perda de amor. Sabe o que é perder o amor? Abandonar o primeiro amor? Pastor, é abandonar Jesus. É quando você abandona o próximo. É quando você troca o amor pelas pessoas com o amor pelas coisas. Você acha que isso está acontecendo hoje, meu irmão? Troca o amor pela pessoa por amor às coisas. Chama-se após. E ele continua. Seja revelado o homem da iniquidade. O que tem que acontecer? Fala, o anticristo ser o quê? O filho da perdição. Quem falou esse nome? Fala, Jesus. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se, fala, no santuário da onde? De Deus. Como se fosse o próprio. Quem fez isso? Fala, Antíoco Epífanes. Não vos recordais de que eu ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Tem algo que detém ele. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá quando? Fala, pela manifestação do quê? Sua vida. Aquele templo vai ser construído. E um homem vai assentar lá. E quando ele assentar lá, filhinho, você pode saber que é o cara. É o cara bonzinho, 3 anos e meio bonzinho. Marcando as pessoas. Falando, nossa, acabou a violência. E ele vai ter um nome judaico, descendência judaica, vai falar que é descendente de Davi. Os judeus vão pensar o seguinte, esse aí é o Messias, ele trouxe paz no mundo. Vamos sentar ele lá. E quando ele sentar lá, ele vai brotar e vai manifestar quem ele é. O desejo de Satanás sempre foi ser adorado como quem? Sentar onde? Fala, quer sentar no templo, como se fosse quem? O Messias. Continua aí, clica o próximo slide, que meu tempo está quase acabando. Aí tem as 70 semanas de Daniel, e eu quero ali entre a cruz e aquela outra seta, há um espaço. Deus parou a contagem na 69ª semana, enxertou a igreja, e nós estamos naquele período ali, ó. Aquele período da graça de Deus sobre todas as pessoas, da graça de Deus sendo derramada, e os judeus com os olhos fechados, embutuados ainda. Mas eu quero dizer, meu irmão, que algo vai acontecer em Israel, no início da primeira semana. Algo vai acontecer. Quando os judeus construírem um templo, vai começar certos acontecimentos naquele lugar. E na minha opinião, no meio da tribulação, quando Deus provar pelo fogo quem quer Ele e quem não quer, quem é dele e quem não é, porque dá glória a Deus quando está tudo bem, fala para o irmão, qualquer um dá, sim ou não? Eu quero ver você dar glória a Deus sem deixar ser marcado. Pastor, eu já subi, tomara que eu esteja errado, porque o próprio Jesus disse que se Ele não abreviasse esses dias, ninguém seria o quê? Abre aí Mateus 24. Pô, fica triste não, que vai ser breve. Agora vai ser o quê? Eu não estou querendo botar nenhuma linha escatológica na sua cabeça. Tenha que você quiser. Eu estou te falando Bíblia. Amém? Você é livre. Seminário você vai aprender todas as linhas. Você é o quê? Fala, você é livre. Uma coisa, você pode ter certeza, ele vai voltar. Agora, isso aí, em todas as linhas, ele volta. E eu estou doido para estar errado na minha, que eu não estou querendo passar tribulação nenhuma, estou querendo voar antes. Mas, vamos lá, Mateus 24. Porque nesse tempo, verso 21, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais, não tivessem aqueles dias sido abreviados,
ninguém seria o quê? Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão o quê? Está vendo tribulação? O que é isso? Abreviar o quê, hein? Fala, tribulação. Vai ser o quê? Eu não vou entrar em mais delongas para te falar quantos dias, não deixe você pensar. Você vai fazer seminário, que eu vou te falar quantos dias que a igreja vai passar tribulação, se você for dessa linha. Se não for, eu te ensino as outras. Mas a Bíblia diz quantos dias que Jesus vai abreviar dos 3 anos e meio da segunda metade. Então, meu irmão, não sei qual a sua linha, já falei que eu respeito, porque eu estou te mostrando ali que 69 semanas já se cumpriram. Nós estamos no período da salvação da igreja, mas brevemente entraremos, fala, na última semana, 7 anos do anticristo. 3 anos e meio, ele não manifesta quem ele é. No meio dos 3 anos e meio, depois da primeira parte dos 3 anos e meio, ele senta no templo e diz quem ele é. Amém? Amém ou não? Pastor, estou ficando com medo. Que bom que você entrega a sua vida para Jesus, que benção, né? Aí você vai fazer seminário. Não precisa ter medo não, você é de Cristo, sim ou não? Então você vai subir, meu irmão. Ou antes, ou durante, ou depois, você fala para o irmão, você vai subir. Amém? Preocupa não. O que você está vendo ali agora é Jerusalém, da época de Jesus. Aquele círculo vermelho é uma porta. Se você for lá com o pastor Jorge em Israel, você vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, de frente para o monte vai ter aquela porta. Isso aí é da época de Jesus. Você está vendo que na época de Jesus tinha uma passarela? Jesus entrou por aquela porta montada num jumento. E o povo falava o quê? Fala, Hosana. Hosana em hebraico é Hoshiana. Salva-nos agora. Hoshiana, Hoshiana, salva-nos agora. E ele entrou montado no jumento emprestado. E eles começaram a colocar ramos de quê? Palmeira. O que essa porta tem a ver? Porque de acordo com o livro de Ezequiel, ele vai entrar por ela, fala, a segunda vez. Vai entrar quando? Fala, a segunda vez. Clica aí, por favor. A porta lá em cima, ó. Porta do Oriente ou porta dourada? Até agora, eu não falei para você aonde que Jesus volta. Nós vamos ser arrebatados nas nuvens, dá glória a Deus. Você vai ser arrebatado nas nuvens. Mas você acha que nós vamos ficar voando com ele lá? E mais nada? Ou ele vai descer em algum lugar? Eu creio que nós vamos ser arrebatados e vão direto para o tribunal de Cristo. Mas ele ainda vai cumprir uma outra missão aqui na terra. Abre Zacarias 14:4. Quero chamar, Sandra, daqui a pouco você vem aqui, tá? Zacarias 14:4 diz o seguinte: naqueles dias estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, abrirá um vale muito grande. Se você for no Monte das Oliveiras, um vale de cemitério. A porta está lá na frente, aqui tem um vale assim, e antigamente passava um ribeiro, chamado Ribeiro de Cedron. Você vai ver que Jesus atravessou esse ribeiro, foi lá para onde? Foi orar no meio das oliveiras, aonde que é o lugar? Fala, Getsemane. E o monte ficava assim, havia um ribeirão, subia, está a porta dourada. Aqui havia a passarela. A passarela não existe mais nem o ribeirão. Mas o cemitério nesse monte é imenso. Quando ele colocar os pés ali, vai brotar ossos para todos os lados. Você já leu Ezequiel 37? Os ossos são quem? Fala, são a casa de Israel e a casa de quem? Eu não tenho tempo mais para aprofundar. Depois você leia. Clica aí, minha irmã. Então, ó, a porta dourada, eu falei que ele vai entrar por ela. Em Isaías 43, 1-5, depois você lê que meu tempo só tem mais uma beiradinha. Diz que ele entrará por aquela porta e vai colocar os seus pés lá dentro. E vai falar, este é o lugar do meu trono, aonde habitarei no meio dos filhos de Israel. Quem vai estar governando, quem vai estar reinando com Cristo nos ares? Fala, você. Dá glória a Deus ou não? Vai não? Eu estou, você não está não? Mas aqui na terra, falta ele cumprir uma missão. Abre aí Atos 1:6. Sandra, vem cá. Atos 1:6 diz o seguinte:
Quando Jesus estava sendo elevado no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar que ele subiu, ele falou que vai voltar. Os discípulos olharam para ele e fizeram uma pergunta: Senhor, Atos 1,6, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Para quem? Então haverá um tempo de restauração para quem? Fala, Israel. E Jesus responde: não vos cabe saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Fala para o irmão, poder. Falta ele restaurar o reino para Israel. Isso vai acontecer, fala, no milênio. Você já voou, tá? Dá glória a Deus que você já voou. Sim ou não? Eu quero encerrar, meu irmão, essa ministração mostrando um instrumento característico de Israel chamado shofar. Eu não estou aqui com israelatria, nem judeulatria. Eu não sou idólatra com Israel, nem sou judeólatra, sei lá. O que eu estou te falando é Bíblia, amém? Bíblia. Não existe Bíblia sem Israel. Jesus é descendente de Abraão, descendente de Davi, não existe. Então, se você não conhece, você tem que conhecer. Viaja para lá, vai lá conhecer. 1 Tessalonicenses 4,16, vai acontecer algo maravilhoso nessa terra. E eu estou doido para ouvir esse som aqui, ó. Esse som que ela vai tocar nos 4 cantos da terra, da glória a Deus que ele vai tocar. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz que os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós seremos arrebatados ao soar da última trombeta. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Guardou o som, hein? Há 2 trombetas em Israel. Essa aí, aliás, a trombeta de prata, a trombeta do chifre de antílope e a trombeta do chifre de carneiro, chamado shofar. Todos os dois ali. Quando você ouvir esse tocar nos 4 cantos, você pode, e você ficou aqui, você fala, estou lascado. Está lascado. Está lascado. Ficou para trás. Fala, misericórdia. Ninguém aqui vai ficar para trás em nome de Jesus. Bate mais um, eu acho que encerrou. Clica mais um. Acabou? Slide? Acabou. Vamos nos colocar de pé, vamos. Meu irmão, depois de você ouvir a palavra de Deus da forma que você ouviu, eu quero te desafiar primeiro a meditar nela dia e noite. Te desafiar a fazer a sua inscrição no seminário. O seminário da igreja não é para ganhar dinheiro, não, é para fazer discípulo. Vai lá, faça sua inscrição. Porque senão você vai ser presa fácil para o anticristo, para falso profeta. Quantos crentes têm largado a igreja porque não tem conhecimento? Quantos crentes têm abandonado Jesus pela ignorância? Jesus está aqui nessa noite, como o Cordeiro de Deus que tira os pecados. Ele volta como juiz, mas hoje não. E se você entrou por aquela porta e ainda não fez uma aliança com Ele, aliança é pacto. É falar, Jesus entra na minha vida, Jesus entra na minha família, Jesus, eu te entrego o meu coração. Não perca tempo. Você ouviu tudo que está escrito aqui. Isso tudo vai acontecer. Mas aqueles que forem dele, fala, vão ser arrebatados. Vão morar num lugar onde lágrima nenhuma cairá jamais dos seus olhos. Vão morar num lugar que o que é tesouro nessa terra, lá é asfalto, fala asfalto. São ruas de ouro. Eu creio nisso. Pode ter certeza, eu tenho 100% de certeza que isso é a pura verdade. Então, se você está aqui, quem te trouxe aqui? Você não entrou aqui para ver um pastor gordinho, ex-gordinho, que eu estou fazendo dieta, para simplesmente falar da história de Israel e da volta de Jesus. Você veio aqui
porque Jesus te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, é porque Ele quer fazer algo na sua vida. Aonde Ele entra, as trevas saem. Aonde Ele entra, gera vida, e vida em abundância. Gera vida no casamento. Gera vida no corpo físico. Gera vida nos seus sonhos, na sua mente. Gera vida eterna. Ele é o príncipe da paz, não há paz sem Ele. Você pode procurar paz no dinheiro, no diploma, no poder, você não vai encontrar. Somente Jesus Cristo te dá a paz que o mundo nunca vai poder te dar. Há 21 anos atrás, eu entrei numa célula, num culto, e alguém me ofereceu Jesus. Porque a única coisa de graça nessa terra é a salvação. Você paga para nascer, para morrer, para viver, mas para ser salvo não. Salvação é um dom gratuito de Deus. Agora é necessário um passo de fé. Em Romanos 10:9 diz o seguinte: se com a tua boca, a sua, confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Ele está aqui agora, que Ele ressuscitou, que Ele vai voltar, você está salvo. Salvo. Tem alguém aqui nessa noite que precisa fazer essa oração? Quando o pastor falou comigo, eu dei um pulo na frente. Esperei nem ele terminar. Falei, eu quero Jesus. Uma semana antes, um ladrão dentro de uma padaria colocou um revólver na minha cabeça. Um revólver cromado. Eu vi o tamanho. Quando ele armou o cão, eu via rodar a bala. Graças a Deus ele não puxou o gatilho. Senão eu ia morrer 2 vezes. Eu ia morrer desse corpo. E eu ainda iria para o inferno. Porque eu não havia entregado a minha vida para Ele. Mas a primeira oportunidade. Meu amigo. Pulei nele. Pulei. Hoje pode ser o meu último dia. Eu tenho certeza para onde que eu vou. Não é porque eu sou pastor. Não é porque eu sou bonzinho, melhor do que você. Não é porque eu sei Bíblia. É porque eu creio que naquela cruz, Ele levou todos os meus pecados. E um dia eu verei Ele como Ele é. Tem alguém aqui nessa noite que precisa dessa oração? Pastor, eu quero orar. Dá um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Levanta a sua mão bem alto. Você não está levantando mão para mim, não. Eu falei que a salvação necessita de uma confissão pública, de falar, eu quero Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Se tem, levante sua mão alto para Ele, que Ele veja. Levante sua mão alto. Deus me diz que tem pessoas aqui nessa noite, que precisam fazer um concerto com Ele. Pessoas que precisam voltar para o caminho dEle, porque estão fora. Pessoas que estão na igreja, meu irmão, mas não assumiram um compromisso, uma postura 100%